Fala galera, tô de volta, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do quadro CR Cash. Dessa vez eu tô com o meu filho Israel, que ele vai me ajudar nessa empreitada. Então eu vou apresentar ele a vocês, vou pedir para ele falar rapidinho para já a gente começar o nosso tema de hoje. E aí, Israel, tá feliz de estar participando do quadro? Sim. E aí, o que você acha aí de Fortaleza e Ceará? Eu gosto do time do Brasil. E meu pai é do Fortaleza, do meu avô lá na casa da minha avó. O time do meu avô é Flamengo. Isso aí, filho, isso aí. Entrega todo mundo mesmo. Bom, gente, o Israel vai estar comigo, né, hoje, mas pra descontrair, né, vocês e tal. Mas também vamos falar sério. O que esperar de Fortaleza e Ceará para essa temporada? Nesse primeiro bloco, a gente vai comparar os elencos, posição por posição. No segundo bloco, a gente vai falar do que esperar deles para a temporada, o que eles podem conquistar, o que eles podem alcançar, certo? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos em frente que o assunto rende. Bom, galera, então não vamos perder mais tempo, vamos ao que interessa, vamos fazer uma comparação entre os elencos posição por posição. Vamos fazer meio que um campinho entre os jogadores de Fortaleza e Ceará. Lembrando que eu não coloquei todos os jogadores dos clubes, eu coloquei os nomes de destaque, os nomes que já vinham jogando, né, que facilita e adianta o nosso trabalho, certo? Se você que está ouvindo tem uma opinião diferente da que eu vou falar, deixa aí logo nos comentários o que você acha. Você acha que eu errei na escolha de cada posição? Enfim, dá aí sua opinião, vamos continuar debatendo aqui nos comentários, certo? No gol, a gente tem o Felipe Alves do lado do Fortaleza e o Fernando Praz do lado do Ceará. Felipe Alves, que fez uma ótima temporada no ano passado e esse ano também manteve a regularidade. Ele que tem um fundamento muito usado, né, pelo Rogério, que gosta de um goleiro que saiba jogar com os pés. Felipe Alves, ele veio do Atlético Paranaense para o Fortaleza em 2019, começou se destacando no Campeonato Cearense e no Brasileirão acabou se consolidando na posição aí, deixando até o nosso ídolo Marcelo Boeck no banco de reservas, mas por conta desse fundamento de saber jogar com os pés. O Rogério sempre deixou bem claro que para trabalhar com ele, o goleiro tem realmente que saber jogar com os pés. É um fundamento que ele gosta muito de usar durante os jogos e a gente percebe nos jogos do Fortaleza que ele é muito utilizado por esse fundamento. Felipe Alves, ele é cotado aí até para começar as jogadas do Fortaleza. Pelo lado do Ceará, a gente tem o Fernando Praz. Fernando Praz, que veio do Palmeiras, conquistou a Copa do Brasil de 2015, o Brasileirão de 2016 e 2018, é ídolo da torcida do Palmeiras e acabou vindo para o Ceará. A gente sabe que ele é um cara mais velho, já é cascudo, mas toda a experiência dele é válida agora com o Ceará. Ele que também está se destacando. O Ceará no começo do ano aí teve dificuldades para dar aquela engrenada, empatava muito, né, e ganhava pouco. Mas parece que o time de Porangabuçu está conseguindo entrar nos eixos e o Fernando Praz é um dos destaques dessa evolução, né, do Alvinegro. Mas entre Felipe Alves e Fernando Praz, nesse caso o Felipe Alves vai ser o escolhido aí para o nosso campinho. Por quê? Justamente por conta desse fundamento que o completa mais que o Fernando Praz. Felipe Alves, que também fez muitas defesas milagrosas desde que chegou ao Fortaleza. E o jogo com os pés o completa nesse quesito, no futebol de hoje, que mudou, que obriga o goleiro a ter jogo com os pés. E então no nosso campinho o Felipe Alves vai ser o escolhido. Como zagueiros, pelo lado do Ceará, a gente tem 3 nomes de destaque: Thiago, Luiz Otávio e Klaus. Thiago, que estava no Lanús da Argentina, não estava sendo muito aproveitado, então o Ceará
o trouxe pro elenco. Luiz Otávio, que já está no elenco do Ceará já há algum tempo, e o Klaus, que veio por empréstimo do Internacional. Esses 3 zagueiros que são destaques do Ceará. Um deles a gente tem como um dos maiores destaques aqui, até por lado de torcedores do Fortaleza, que acham ele realmente um excelente zagueiro, é o Luiz Otávio. O Luiz Otávio, ele é um zagueiro muito bom, ele tem técnica e é tático também, é um dos destaques. E o Luiz Otávio, no começo da temporada, ele chegou até a receber sondagens do Flamengo, mas como o Flamengo está na fase que está, contratando esses jogadores, contrataram o Léo Pereira, né? Já tinha o Rodrigo Caio, trouxe o Gustavo Henrique. Ele acabou optando por ficar no Ceará. Eu acho até que ele fez uma boa escolha, porque no Ceará ele é titular absoluto, tem chance de jogar mais, e no Flamengo ele só seria talvez a última opção como zagueiro lá, mofando na reserva. Então ele fez uma excelente escolha, escolhendo o Ceará, continuar no Ceará e se destacando talvez ainda mais nessa temporada. Então Luiz Otávio é o escolhido como um dos zagueiros do nosso campinho. Já pelo lado do Fortaleza, a gente tem como destaques o Paulão, o Quinteiro e o Jackson. Jackson, que veio do Bahia, veio por empréstimo no ano passado para o Fortaleza. E o Quinteiro foi contratado junto ao Deportivo Cali da Colômbia. E o Paulão, que estava no América Mineiro, acabou sendo contratado até a pedido do Zé Ricardo. E nesses 3, o nome de destaque é obviamente o nosso Xerife Quinteiro. Ele que recebeu sondagens do Corinthians, né, no começo da temporada, mas com a renovação do Rogério, o Rogério conversou com ele, ele confiou no projeto e resolveu renovar com Fortaleza. Ele que é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Fortaleza e ainda tem idade olímpica. Então ele vai se juntar ao Luiz Otávio no nosso campinho. Quinteiro, Juan Quinteiro, o nosso colombiano, o xerife da zaga do Fortaleza, fechando assim a nossa dupla de zaga. Recapitulando, no gol a gente tem o Felipe Alves, na zaga Luiz Otávio e Quinteiro. Na lateral direita, pelo lado do Fortaleza, a gente tem o Tinga, que é lateral de origem, que é ídolo do Fortaleza, que deu assistência do gol do Cassiano naquela final de 2015. E temos também o Gabriel Dias. O Gabriel Dias, que de origem é volante, mas que o Rogério optou também pela lateral direita. Ele que sabe executar muito bem essa função, né? Pelo lado do Ceará, a gente tem o Samuel Xavier e temos o Eduardo. Agora a gente vai comparar. O Tinga e o Gabriel Dias, eles realmente são muito bons. Eles sabem avançar, né? No apoio também, o Gabriel Dias até é um pouco melhor do que o Tinga nesse quesito. Mas entre os 4 nomes, Tinga, Gabriel Dias, Samuel Xavier e Eduardo, eu acredito que o Samuel Xavier ele seja um lateral mais completo, porque ele sabe muito bem atacar e também é muito bom no apoio na zaga. Ele que tá no Ceará há muito tempo, já ganhou Copa do Nordeste, né? Foi pro Sport, mas voltou, tá aí no Ceará há anos. Realmente ele é um ótimo lateral. Mas eu vou deixar uma ressalva aqui. Eu acho que uma cena dele no Clássico Rei da Copa do Nordeste me deixou uma coisa bem inusitada a respeito dele. Porque, tipo assim, eu vejo nele que ele tem dentro dele a essência do Clássico Rei, a rivalidade. E isso é positivo. Mas no lance do pênalti, né, que o Ceará teve a seu favor no final do jogo do Clássico Rei da Copa do Nordeste, ele, tipo assim, quando o juiz apitou, ele vibrou tanto que parecia que o Ceará tinha feito gol. E quando o Vinícius perdeu o pênalti, ele ficou com aquela cara murcha, né? Então, espera mais um pouquinho. Se ele chegar a ouvir isso daqui, espera mais um pouco. Eu gosto do seu estilo de jogo, gosto mesmo. Acho você um lateral bem versátil e completo. Mas segura a onda, filho. Pênalti não é gol. Eu sei que a gente comemora, a gente fica num êxtase. Eu sei como é que é. Eu sou torcedor e sei como é isso.
Mas vamos com calma, é clássico. Se você perder, vai ser zoado, né? Mas independentemente disso, o Samuel Xavier vai ser o escolhido do nosso campinho como lateral direito. Já como lateral esquerdo, o Ceará tem como destaque o Bruno Pacheco. Ele que veio junto à Chapecoense, que foi rebaixada no ano passado. O Ceará o contratou para ser o lateral esquerdo titular, né? Já que o outro lateral esquerdo, o Felipe Jonathan, acabou indo para o Santos. E o outro lateral esquerdo do Ceará, ele acabou indo para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que está nessa fase meia ruim, né? É porque é difícil descrever essa fase do Cruzeiro em uma palavra, mas ele acabou sendo contratado pelo Cruzeiro. Ele que é um jogador até barato, o Cruzeiro está precisando mesmo de jogadores assim na sua folha salarial. Mas o Bruno Pacheco veio junto à Chapecoense com o status de titular. Mas pelo lado do Fortaleza a gente tem Carlinhos e Bruno Melo. E o escolhido para ser o lateral esquerdo do nosso campinho vai ser o Bruno Melo. Por que o Bruno Melo? O Bruno Melo, ele é igual o Samuel Xavier, mas só que do lado esquerdo. Por quê? Porque o Bruno Melo, ele é um lateral ofensivo, né? E artilheiro. Você sabe aí que o Bruno Melo fez aquele gol de pênalti contra o Tupi naquele ano em 2017, quando o Fortaleza subiu. Ele deu assistência para o segundo gol. Ele tem um histórico aí de gols de pênalti. Marcou gol de pênalti contra o Flamengo no ano passado, né? E o Rogério também tem ele como opção para jogar como zagueiro, certo? Na final do Campeonato Brasileiro ano passado, o Rogério utilizou muito ele, porque queria um zagueiro canhoto para jogar ali pelo lado esquerdo e a gente não tinha. Mas o Bruno Melo, ele é como eu falei, ele é como o Samuel Xavier, ele é completo, ele é versátil, só que pelo lado esquerdo. Então ele vai ser o escolhido do nosso campinho, Bruno Melo do Fortaleza. Então, fechando aí o quinteto de trás, nós temos Felipe Alves no gol, Luiz Otávio e Quinteiro na zaga, Samuel Xavier e Bruno Melo nas laterais. Já a dupla de volantes, a gente tem como destaques do Fortaleza Felipe e Juninho, que são os titulares. Temos também do lado do Ceará Ricardinho e Charles. O Felipe, que já está no Fortaleza há muitos anos, veio do Maranguape ainda quando tinha se destacado até num jogo contra o Fortaleza. E o Juninho que veio justamente do Ceará, teve uma fase que não estava dando muito certo, a torcida o criticava muito, mas acabou sendo contratado pelo Fortaleza e o Rogério conseguiu extrair dele o melhor que ele tem. E ele, sem dúvida, foi um dos volantes de destaque do ano passado. Então, para primeiro nome para essa dupla de volantes, eu vou escolher o Juninho, tá? O Juninho aí que se destacou no ano passado, sendo um dos volantes que mais roubam bolas, que menos faz falta, certo? E o outro volante de destaque, eu vou votar no Charles. Por quê? Porque o Charles, ele é um jogador, ele é novo, né? O Ceará trouxe aí ele por empréstimo. É um jogador novo, mas de muito talento, certo? Ele no Clássico Rei jogou muita bola. Ele foi um dos destaques da partida, sem dúvida nenhuma. E ele é o meu escolhido para o segundo nome para a dupla de volantes. Então a dupla de volantes será Juninho e Charles, certo? Mais à frente a gente tem Vasquez pelo lado do Fortaleza, de destaque, Marlon, Madison e Yuri César são jogadores que o Rogério tem usado. E pelo lado do Ceará a gente tem o Felipe Bachola e temos o Vinícius. Então, como o meu esquema é no 4-3-3, a gente já escolheu uma dupla de volantes, então teremos mais um jogador centralizado. Então, entre Mariano Vasquez, Marlon, Madison e Yuri César pelo lado do Fortaleza e Felipe Bachola e Vinícius pelo lado do Ceará, esse meio de campo centralizado
eu vou escolher o Vinícius, certo? Ele que veio aí do Atlético Mineiro, se destacou também no Atlético Paranaense, no Fluminense, também se destacou no Atlético Mineiro. Então eu acho que ele no momento é o melhor nome, vamos dizer assim. Eu escolheria sinceramente o Vasquez, só que o Vasquez, ele não tem sido titular absoluto, né? Ao contrário do Vinícius, que está tendo mais sequência de jogos, chegou se destacando no time do Ceará, fez aquele golaço, né, contra o ex-time, o Bahia. Embora o Vasquez também está se destacando muito, mas por conta das sequências de jogos, de ter um pouco mais de destaque, o meu voto, a minha escolha vai ser o Vinícius. Então essa trinca de meio campo vai ser Juninho, Charles e Vinícius. O trio de ataque pela ponta esquerda, a gente tem como opção Osvaldo. Temos também pelo lado do Ceará o Leandro Carvalho. Assim, eu não vou especificar muito. Jogadores que vão muito pelo lado, tanto direito como esquerdo, né? Porque as duas equipes às vezes elas rodam os jogadores de lado de campo. A gente tem Romarinho, Osvaldo, David pelo lado Fortaleza, e temos Leandro Carvalho, Rogério e Rafael Sobis. Então, Rafael Sobis também joga de centroavante, mas também é aproveitado pelos lados de campo. Então, a dupla dos lados de campo, eu vou escolher Osvaldo, né, que é do Fortaleza, e vou escolher o Rafael Sobis. São os dois jogadores que eu escolhi para esse campinho, jogadores de lado de campo. Por quê? Porque o Osvaldo, ele teve um destaque muito brilhante, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele que veio aí numa sequência de gols, de assistência, fez gol contra o Bahia na última rodada. Ele se destacou bastante, né? Os jogos contra o Corinthians, os jogos contra a Chapecoense, contra Botafogo, enfim, o segundo turno do Osvaldo, ele realmente foi muito brilhante, né? Então não tem como deixar ele de fora. Tanto que até próprio jogo com o Ceará do ano passado, que o Fortaleza ganhou de 1-0, o gol foi dele, né? O Wellington Paulista roubou o gol dele, mas a jogada ali que começou com ele foi sensacional, e ali eu só tô falando de uma jogada que representa o que ele foi na temporada, né? Então o Osvaldo é que vai ser escolhido como um dos jogadores de lado de campo. O outro nome é o Rafael Sobis. Por que o Rafael Sobis? O Rafael Sobis, embora esteja numa idade avançada, e eu confesso que me surpreendi quando o Ceará conseguiu trazê-lo, né? Foi uma excelente contratação. Na minha opinião, foi a melhor contratação que o Ceará fez. Por quê? Porque ele dá certo tanto pelo lado, ele é um jogador ainda bem habilidoso, né? Versátil. Ele sabe jogar pelos lados e também joga de centroavante, certo? Embora eu, opinião minha particular, acho que ele funciona melhor jogando no lado de campo do que como centroavante. Mas ele também executa bem essa função. Então, por esse motivo, eu vou escolher o Rafael Sobis como outro jogador de lado de campo. E antes da gente escolher o nosso centroavante, vamos recapitular mais uma vez para vocês não ficarem perdidos do nosso campinho, tá? O goleiro é o Felipe Alves, a dupla de zaga é Quinteiro e Luiz Otávio, a dupla de laterais Samuel Xavier e Bruno Melo, a dupla de volantes Juninho e Charles, o meia centralizado é o Vinícius, e os dois pontas é o Osvaldo e o Rafael Sobis, e o nosso centroavante será o Curirim do PC, né? Como ele foi muito apelidado, o Wellington Paulista. Por quê? Porque ele foi um dos destaques do Fortaleza do ano passado, ficou aí entre os artilheiros com 13 gols, uma coisa que não acontecia com ele há muito tempo, né? Ficar entre os primeiros na artilharia do Campeonato Brasileiro. Então o Wellington Paulista será o nosso centroavante.
E o técnico, sem dúvida nenhuma, é o Rogério Ceni. Por quê? Porque o Rogério já vem trabalhando no Fortaleza há anos, tem seu estilo de jogo consolidado, né? O Ceará aí talvez seja o ponto fraco do Ceará, e a gente vai debater isso no segundo bloco. O treinador. O Ceará precisa, nesse caso, seguir o exemplo do Fortaleza, porque o Fortaleza, o sucesso que se dá, que o Fortaleza tem, é justamente por conta do Rogério, por ele não ter sido, embora tenha ido pro Cruzeiro, mas voltou e tal, consolidou o trabalho, teve sequência, né? Mesmo depois de ser vice-campeão para o próprio Ceará em 2018, mas o Rogério é, sem dúvida nenhuma, o melhor técnico do time cearense no presente momento, tá bom? Então é isso, galera, esse foi o primeiro bloco, nosso campinho, né? É como se fosse a seleção de Fortaleza e Ceará, obviamente. Se você discorda de alguma opinião minha, fala aí nos comentários. A gente volta em 5 segundos para o segundo bloco do nosso quadro CR Cast. Voltamos para o segundo e último bloco do nosso quadro CR Cast. Agora a gente vai falar do que Fortaleza e Ceará podem conquistar, almejar e até mesmo sonhar para essa temporada, depois que a gente comparou aqui os elencos. Como eu já falei e afirmo, as duas equipes são muito boas e têm possibilidades de almejarem muita coisa nessa temporada. Então vamos lá, do que a gente já tem até agora? No campeonato cearense, o Fortaleza é o segundo colocado com 12 pontos. O Ceará vem em seguida no terceiro lugar com 11 pontos ganhos. Então, se o campeonato, se a fase classificatória acabasse agora, a semifinal seria justamente Fortaleza e Ceará. Mas ainda temos 2 ou 3 jogos ainda para encerrar essa fase classificatória do campeonato cearense antes de irmos para a fase final. Bom, no campeonato cearense, os dois podem conquistar o título? Podem. E eu sinceramente estou torcendo aí para que quando voltar, os dois fiquem na frente, para que não se enfrentem na semifinal. Porque, sem dúvida, uma final entre Fortaleza e Ceará é muito melhor do que Fortaleza contra outro time ou o Ceará contra outro time. Mas no campeonato cearense, eu acredito que o favorito ainda seja o Fortaleza. Por quê? Porque o elenco do Fortaleza não mudou desde a temporada passada, certo? O trabalho é o mesmo, o time é o mesmo, o técnico é o mesmo. Então eu acho que para o campeonato cearense, o Fortaleza é mais favorito que o Ceará. Isso quer dizer que o Fortaleza vai ganhar? Não quer dizer isso. Mas o favoritismo, na minha opinião, está do lado do Fortaleza. Já na Copa do Nordeste, o Fortaleza está em primeiro lugar do Grupo A, com 14 pontos. O Ceará está em quarto colocado do grupo B com 11 pontos ganhos. Então o Fortaleza já está classificado para a próxima fase, para as quartas de final. O Ceará ainda não conseguiu essa vaga, ainda pode perdê-la, certo? Mas se conseguir passar para a próxima fase, para as quartas de final, eu acredito, e isso é uma opinião minha, que Fortaleza e Ceará serão, se caso não se enfrentarem, se o chaveamento deles não se cruzarem, pelo menos até a final, eu acredito que essas duas equipes vão chegar à decisão. Por quê? Porque eu não vejo o Sport com um time suficiente para encarar tanto Fortaleza como Ceará. Não tô sendo, não quero ser demagogo nem nada, nem puxar a sardinha para ninguém, mas a única equipe que eu vejo que tem total condições de impedir ou Fortaleza ou Ceará é o Bahia. Mas o Bahia, ele tá engrenado em outras competições, certo? Como a Copa Sul-Americana. Então talvez quando o futebol voltar, né, o Bahia dê prioridade à Copa Sul-Americana, porque quando voltar vai ser uma enxurrada de jogos um atrás do outro, então vai obrigar os times a poupar. O Ceará, ele tem a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil, ele como é que eu posso dizer, ele não é uma coisa que acontece toda semana,
você não joga toda semana, porque tem muitos times e a CBF com certeza vai colocar jogos picados. 4 clubes jogam na terça, outros 2 clubes jogam na quarta, e na semana que vem jogam outros clubes, para ninguém ficar jogando a mesma competição em sequência. Então, como o Fortaleza só entra nas oitavas da Copa do Brasil por ter ganho a Copa do Nordeste, e o Ceará já está na terceira fase, vai enfrentar o Vitória, eu acredito que a Copa do Brasil não vai atrapalhar nesse caso. Porque o que tem mais urgência para terminar agora são os estaduais e a Copa do Nordeste. Então acredito que a única equipe, né, que tem chance de impedir que Fortaleza e o Ceará cheguem às finais é o Bahia, tá? E a perspectiva para o Campeonato Brasileiro? Ano passado, vocês sabem que por questão até de 4, 5 pontos, o Fortaleza não foi para a pré-Libertadores. O Fortaleza ele se destacou aí, né, como eu falei, no segundo turno, engrenou e conseguiu chegar na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, indo para a Sul-Americana. E o Fortaleza, mantendo-se à base, trazendo reforços como trouxe o David, trouxe o Edson Cariús, trouxe o Thiago Orobó, né? Eu acredito que o Fortaleza tem aí muita chance de terminar entre os clubes que vão até para pré-Libertadores. Se você for fazer uma comparação, né, com outros times, você vê o Corinthians, que está nessa fase que está. Embora eu acho que o Thiago Nunes, se a diretoria do Corinthians o abraçar, ele vai conseguir dar jeito no Corinthians. Mas Corinthians não está numa fase muito legal. Outros clubes, São Paulo aí, a fase financeira não está muito legal. Então eu acho que nessas horas isso vai fazer diferença dentro de campo, como fez. Tanto que o Atlético Mineiro terminou na 12ª colocação. O Vasco terminou também em 11º. O próprio Botafogo terminou aí na 15ª, 14ª posição. Então, são times de nome, de tradição, mas que nessas horas não conta muito, porque o extra-campo acaba interferindo dentro de campo. E o Ceará pagou o pato ano passado justamente por isso. Não pela desorganização fora de campo, porque não tem, mas acabou refletindo dentro de campo essa desorganização no sentido de padrão de jogo, de escolher o cara certo para ser o treinador, não ficar mudando toda hora, entendeu? O Anderson Moreira, ele não deveria ter sido demitido naquela época, né? Porque enfim, os clubes oscilam no Campeonato Brasileiro, mas o trabalho do Anderson estava sendo muito bem feito. E um grande erro do Ceará foi justamente ter o demitido. Aí teve que vir o Adilson Batista, depois o Argel. Enfim, foi uma confusão que acabou atrapalhando o Ceará e fez com que o Ceará quase fosse rebaixado. E só não foi porque o Cruzeiro implorou para ser rebaixado, fez um esforço para ser rebaixado. Então, tanto Fortaleza como o Ceará tem chance sim de chegar pelo menos numa pré-Libertadores. O Ceará contratou o Guto Ferreira agora. Se o Ceará investir, manter e acreditar no trabalho, no projeto que o Guto Ferreira está preparando para o time do Ceará, eu acredito que o Ceará pode ir sim muito longe como o Fortaleza foi ano passado. E o Fortaleza pode continuar nessa sequência que tem feito nessa temporada. Porque o elenco se preparou, o elenco se manteve, a base se manteve e veio reforços. Então o Fortaleza pode sim chegar a terminar o Campeonato Brasileiro desse ano muito melhor que os outros clubes. Isso não tem a menor dúvida, certo? Então acredito que Fortaleza e Ceará têm chances sim de pelo menos conseguir ir para pré-Libertadores. Tem chance sim, totais. Esse negócio de que camisa pesa, mas dentro de campo são 11 contra 11. Não é obrigatório, porque o Botafogo tem mais tradição que o Fortaleza e Ceará de ser obrigado a ganhar os jogos dos dois. Não isso não acontece. Dentro de campo é 11 contra 11. Resolve-se dentro de campo, e o Fortaleza tem totais condições de ser melhor do que esses clubes, e o Ceará também.
porque tem muita organização dentro e fora de campo. Dentro o Ceará vai ter. Se manter o Guto, se acreditar no trabalho, se quando o time oscilar, não demitir assim de cara, entendeu? O Guto Ferreira é um bom treinador, tem ideias muito boas, então com certeza, se o Ceará mantê-lo, acreditar no trabalho, investir, bancar o treinador, o Ceará tem chances de fazer muito nessa temporada. Tem chances de ir bem no Brasileiro, tem chances de chegar longe na Copa do Brasil, de chegar à final da Copa do Nordeste, como o Fortaleza também tem muita chance de ser campeão de novo do Nordeste, de ser campeão cearense, de chegar, já está longe na Copa do Brasil, porque já vai entrar nas oitavas. Então, se você conseguir passar a próxima fase, você já vai estar nas quartas. Então, para o Fortaleza vai ser um tiro mais curto para fazer história, certo? E no Campeonato Brasileiro tem chance de fazer melhor do que fez no ano passado. Isso sem dúvidas nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque o trabalho de Fortaleza e Ceará no Nordeste está conseguindo superar o Sport, que é considerado por muitos o segundo melhor time do Nordeste. O Sport está tendo uma crise financeira muito grande, foi acionado na FIFA, está devendo milhões em dinheiro para jogador, e o Bahia é um exemplo, talvez, tipo assim, Bahia para mim ainda é o melhor clube, né, botando num contexto geral, não só dentro de campo, nem fora de campo, mas num contexto geral, o Bahia ainda está em primeiro. Mas Fortaleza e Ceará é a dupla que pode sim ultrapassar o Bahia e ser os melhores clubes do Nordeste. Coisas que há 3, 4 anos atrás a gente não tinha nenhuma expectativa que isso fosse acontecer. Entendeu? Então eu, como cearense, como torcedor do Fortaleza, fico muito feliz mesmo de ver o crescimento dos clubes, de ver que a dupla do Clássico Rei, que eu cresci assistindo, admirando e torcendo muito, estejam chegando aonde estão e que podem superar gigantes do nosso futebol, que não sabem se organizar, que não sabem tratar o extracampo, que estão entupidos de dívidas e que fazem um esforço para contratar alguém caro e não tem nem dinheiro para pagar. Então eu aplaudo de coração essa dupla que está fazendo sucesso, né, que está fazendo com que os cearenses subam de patamar em discussões, porque antigamente a discussão era só campeonato cearense, Série B, Série C. Agora não, agora a gente discute Fortaleza e Ceará na Série A, Fortaleza e Ceará disputando vaga para Libertadores, Fortaleza e Ceará disputando para ir longe na Copa do Brasil, títulos do Nordeste. Subiu o nível pra gente. Então é um motivo de muita alegria, de muito orgulho mesmo. E você que tá me ouvindo, que é torcedor do Fortaleza, que é torcedor do Ceará, realmente se alegrem, porque tem muita coisa guardada ainda pra gente. E preparem o coração, porque tanto Fortaleza como Ceará, se manter esse trabalho e se esforçarem para cada dia melhorar, as coisas ainda muito maiores pra gente presenciar, conquistar e assim subirmos o nível. E é isso aí, né? Eu vou parar de falar porque senão eu vou acabar me enrolando, certo? Bom, galera, esse foi o CRCast de hoje, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião, vamos continuar o debate aí embaixo. Curte, se inscreve e compartilha. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @canal Renato Oficial e @Renato Ximenes 94, certo? Segue a gente lá no Instagram. Israel, você que foi meu convidado de hoje, tem alguma coisa aí pra dizer pros nossos ouvintes aí antes da gente se despedir deles? Sim. Então fala, o que você quer dizer pra eles? Ele quer dizer: oi, tudo bem? Vocês são muito bonitos, tá? Eu amo vocês. Pede pro pessoal se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Se inscreve no canal do papai, ativa o sininho e até os comentários, tá? Tchau. É isso aí, galera. Esse foi o nosso CRCast com participação do meu filhote, certo? Como ele falou, curte, se inscreve, compartilha e a gente se vê no próximo quadro CRCast.
Valeu, galera. Até mais.